Olá, pessoal, bom dia. Continuando a nossa meditação no livro de Números, hoje nós meditamos no capítulo 10. É muita riqueza que a gente tem nessa palavra, né? Mas o que me chamou a atenção foi que Deus deu uma ordem a Moisés que mandasse fazer 2 trombetas de prata. E essas trombetas seriam usadas para convocar o povo, e de acordo com o toque da trombeta era o tipo da convocação. Quando era para convocar todo o povo e para a partida dos arraiais, eles tocariam os filhos de Arão, que seriam habilitados a tocar, mas os filhos que eram sacerdotes. E quando tocava as 2 trombetas, era para convocar o povo para a partida dos arraiais. Depois, peraí, gente, eu anotei aqui, até tanta coisa. Tá. O toque das duas trombetas, toda a congregação se ajunta a Moisés à porta da tenda da congregação. Existia um lugar de encontro do povo, né? Quando era o toque de uma trombeta, era para juntar os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel sob o comando e orientação de Deus. Deus é organizado, criterioso, porque tudo que tem ordem, disciplina e critério, tem tudo, e planejamento, tem tudo para crescer. O que não tem, fica aquela bagunça, né? Então, imagine aquele povo que estava vivendo no Egito, debaixo de uma escravidão, sem era nem beira, sem norte, sem direção, se envolvendo com os deuses. O povo de Israel, o povo judeu, era um povo separado para a crença monoteísta, né? Em um só Deus. Mas eles estavam ali há tantos anos, trabalhando na condição de escravos, uma sobrevida, uma vida sacrificada, uma vida difícil, quebrando pedra, carregando, né, peso. Então, era uma vida muito sacrificada, as mulheres né, também com a vida muito sacrificada, muito precária, de muita escassez. Então, nessa fragilidade toda, óbvio que eles estavam se envolvendo com as crenças pagãs, os deuses pagãos, com o modus vivendi, com a cultura, enfim, com todo o contexto de vida que eles estavam vivendo. Então, quando Deus os tirou lá daquele lugar, e com mão forte e poderosa, como é que Deus tirou aquele povo de lá, gente? Com mão forte e poderosa. Derrubou o faraó. O faraó era o Deus deles, né? O Deus daquele povo, o Todo-Poderoso, que tinha a primeira e a última palavra. Deus tirou aquele povo de lá com mão poderosa, 10 pragas, sendo que a última, a morte dos primogênitos, o faraó perdeu seu filho, seu único filho. Então, foi com mão poderosa. E ainda quando eles saíram nessa fuga, de repente eles se viram, porque o faraó sempre se arrependia de ter liberado, porque ele ficava com raiva, né? Movido pela raiva, todo mundo faz bobagem. Mas a raiva era normal nele, né? Porque ele tinha que ser o todo soberano da primeira e última palavra. E quando eles estavam ali naquela fuga, feliz, vitorioso, de repente, Faraó se arrependeu de ter permitido, juntou todos os seus carros e cavaleiros e foram atrás perseguir Israel. Chegou num ponto que Israel estava, o povo de Deus, né? Israel estava diante do mar, o Mar Vermelho. E agora, como é que nós vamos fazer? Atrás está o Faraó com seu exército. Na nossa frente, o mar. E Deus, nesse momento, interveio com mão poderosa e fala: Moisés, toque o mar. E quando Moisés tocou, o mar se abriu. Então, você imagina 2 paredes de água gigantes,
uma de cada lado, o povo atravessando no meio do mar, porque não tinha outra saída, a pés enxutos, que é a maior manifestação da majestade e da glória de Deus do que isso. Imagina o que significou para aquele povo ver aquilo, acostumado com aqueles deuses que subjugavam, que pediam muita coisa em troca, que escravizavam mais do que libertavam. Aí eles participam de todo aquele processo das pragas e depois vem a abertura do Mar Vermelho. Então, quando Deus quando começou a conduzir esse povo no deserto, Deus colocou toda uma sequência de ordem, até porque Deus estava ali se mostrando, se revelando, e sem ordem. Imagina conduzir milhares de pessoas num deserto, sem ordem, sem planejamento, sem critério. Então, paulatinamente, Deus foi dando a Moisés, a Arão, as ordens. Olha, vamos separar por tribos, vamos separar por idade. Os que têm idade de tanto a tanto que podem ir para a batalha servirão dessa forma. Conta o número de cada tribo, que foi dividido em tribos, né? As tribos que são os filhos de Jacó, né? Então, dividiu ali em tribos. Cada tribo tinha seu estandarte, que fincava seu estandarte para indicar aqui é a tribo de Benjamim, aqui é a tribo do Benjamitas, que mais? Nossa, barreu-se da minha memória. Eram 12 tribos. E ali, Issacar, enfim, 12 tribos. Então, era uma coisa muito organizada, muito criteriosa, né? Os levitas, quem eram os levitas? Eram os que cuidariam do tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era onde Deus morava, simbolicamente, né? Existia todo um contexto. Se vocês quiserem saber sobre o tabernáculo, é algo assim apaixonante, maravilhoso, assim, mas tão profundo sobre o que era o tabernáculo. Em outro momento, de repente, a gente pode trazer esse assunto aqui. É bastante complexo, é maravilhoso, e, tipo, se vocês quiserem, podem até pesquisar no YouTube o que é o tabernáculo no Google. Vocês vão encontrar uma riqueza. Então, os da tribo de Levi, os levitas, eram os da tribo de Levi. Os levitas, que eram chamados de levitas, eram escolhidos a partir do primogênito de cada tribo. Por que primogênito? Fazendo uma alusão à última praga, né, para Deus lembrar, que ele se lembrasse que Deus os tirou com a mão poderosa do Egito. A última praga foi a morte dos primogênitos. Então, Deus trouxe aquilo, tipo, os primogênitos, os levitas seriam os primogênitos de cada tribo, inclusive os primogênitos dos animais. Olha que interessante. Ok, então esses primogênitos, que eram os que cuidavam do tabernáculo, que era a tenda do Senhor, a casa do Senhor, o lugar onde o Senhor morava, era o lugar onde se faziam os sacrifícios para expiação de pecado. Enfim, essa tenda, ela ficava, quando o povo acampava, ela ficava no meio, no centro, e do lado as tribos, as 12 tribos. Essa tenda do tabernáculo no centro significava o quanto o desejo de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus é que ele fosse o centro da nossa vida e o quanto isso faz diferença. Enfim, então, toda essa ordem, onde que eu quero chegar? Ele precisava conduzir o povo nessa organização, ordem, planejamento e critério, porque eles viviam à deriva e não tinham a quem prestar contas, não tinham, simplesmente viviam à deriva. Eles tinham uma vida só sacrificada, só de trabalho forçado, inclusive. Então, o toque das 2 trombetas era para reunir todos à tenda da congregação. O toque de uma trombeta só significava que os príncipes e os cabeças dos milhares de Israel se reuniriam, e tinha também o último toque, que era um toque arrebate. O que é toque arrebate? Era um toque que ele era arrebate, significava o seguinte:
algo inesperado, algo novo, algo rápido, algo urgente, algo inesperado aconteceu, algo, né? Como, por exemplo, a ordem de levantar acampamento. Então, organizadamente, né, quando dava o toque do rebate, o primeiro toque do rebate era levantar a tenda do que estavam acampados no lado oriental. O segundo toque era as tendas que acampavam do lado sul. Olha que organização, que critério. Nada é em vão, né? Então, para juntar a congregação não seria rebate, seria as duas trombetas tocando, mas para algo inesperado seria arrebate. Quem que ia tocar essa trombeta? Os filhos de Arão, que eram sacerdotes, né? Ok. Agora, o interessante é que o toque e o rebate também era usado para não só para levantar acampamento, não só para notícias inesperadas, mas era também para o dia da alegria, da solenidade, nos princípios, no princípio de cada mês, nos holocaustos, nas ofertas, né? E interessante é que a palavra que fala aqui, em Números, é que assim Deus fazia para que, olha que curioso, Deus deu esse comando, porque cada vez que essa trombeta tocasse, ela soaria aos ouvidos de Deus, perante o Senhor, ela soaria, e o Senhor diria: eu sou o Senhor vosso Deus. Então, era uma lembrança, um memorial para o povo de que ele era o Senhor vosso Deus. Coisa que antes eles não tinham. Eles não tinham nem Deus, nem critério, nem vida, nem planejamento, nem sonho, nem desejo de vida, nem expectativa do amanhã. Eles não tinham. Então, Deus estava gerando neles tudo isso. A partir de solenidades e rituais são muito importantes, né? Então, o tocar a trombeta é a lembrança e o memorial de que o Senhor é nosso Deus. Vai guardando. Então, Deus estava imprimindo a crença monoteísta, o temor do Senhor, né? Aí eu fiquei pensando, a minha meditação é o que eu vi, eu anoto os versículos que me chamou a atenção. O que significa que o que eu vi, eu discorro tudo o que eu vi. Mas aí tem uma terceira pergunta que fala como aplicar em minha vida. Eu falei, Senhor, como aplicar em minha vida? Interessante, não tem trombeta. Aí eu pensei, não tem trombeta? Uau, o que nós estamos fazendo na Terra se não esperando uma trombeta? E que, presta atenção, olha que bacana. A palavra que me veio foi o seguinte: Deus usava, né, o toque da trombeta, dentre tantos outros rituais necessários, importantes, pertinentes, por conta da necessidade do homem se ligar a Deus, voltar para Deus, lembrar que Deus existe, manter a fé no temor, né? O temor mantém a fé, a gente é despertado pela fé, o temor mantém. Então, ele criou todos esses rituais para que a gente se lembrasse, né? Mas aí, veja bem, não existia a presença do Espírito Santo. Então, o povo precisava ficar sendo lembrado. Agora, no tempo da graça, na era do Novo Testamento, depois que Jesus veio, pagou todo esse preço e resolveu toda essa parada, religou o homem a Deus, nós temos o Espírito Santo. Então, como que eu vou aplicar isso na minha vida? Eu não sou de nenhuma tribo, eu não estou lá, eu não estou vivendo aquele momento, nem aqueles rituais, eu não estou vendo manifestações da glória de Deus sobrenaturais e fantásticas. Estou vivendo aqui a vida como ela é, o dia a dia. Como é que eu vou vivenciar isso? Como que eu vou aplicar isso em minha vida? Primeiro ponto é entender o seguinte: Deus precisava usar todos aqueles rituais e convocações daquela forma e planejamento, porque não existia o Espírito Santo, ele precisava comunicar de forma sistemática, metódica e ritualística.
Com a presença do Espírito Santo, nós temos acesso a Deus e as informações de Deus, tipo, com muita clareza, sabe? Com muita, meu Deus, com muita propriedade. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso ficar escutando a trombeta toda hora? O Espírito Santo vai ficar me chamando e ele chama. A questão é, eu paro? Eu paro para ouvir? Eu paro diante de Deus? Eu paro diante dessa palavra? Eu paro aqui? Eu paro aqui para ouvir? Eu paro aqui, eu paro. A trombeta, nós não precisamos de trombeta, nós precisamos do Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo. E o que nós precisamos fazer é parar. Porque se nós não pararmos agora, nós não ouviremos a grande trombeta que vai tocar para nos chamar. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Vamos ser arrebatados. Então, olha aqui. No momento, essa trombeta será tocada arrebate. Porque, apesar de ser esperado, será num momento inesperado. Olha, 1 Coríntios 15, 52 fala assim, num momento, num abrir e fechar de olhos. Aí fala, ao som ou ao soar da última trombeta. Então, será a última vez que essa trombeta vai tocar. E ela vai ser arrebate. Por algo esperado, mas em um momento inesperado. Esperamos a volta do nosso Senhor. Mas será no momento inesperado. O próprio Jesus falou que nem ele conhece a hora, só o Pai. Então, nenhuma especulação vale aqui. Tá? Então, num toque ao arrebate. E aí tem um versículo, dentro desse capítulo 10 que eu trouxe, eu achei muito interessante, que ele fala assim, olha, e quando... volta, no final do capítulo 10, no final, falar sobre essas trombetas que tocavam de acordo com o que Deus queria fazer ou falar, ou que o homem deveria obedecer, ou que indicava a presença de Deus, ou a lembrança de que o Senhor é Deus, tem assim, volta, ó Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Olha que coisa significativa. Volta, ó Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Ou seja, linkar essas trombetas, essa maneira de comunicação de Deus conosco, com a última trombeta, significa isso, que Deus não tinha, naquela época não existia Espírito Santo, Deus usava trombetas, usava sinais, usava rituais, usava solenidades, daí colocando ordem na casa, no coração daquele homem que vivia sem norte, sem direção, sem eira nem beira, debaixo do comando de um faraó narcisista, que queria ser Deus na vida de todo mundo, e ai de quem não obedecesse. E Deus chega e mostra, não, peraí, vai ser assim, assim, assado. Então, conduz o povo nesse processo todo, para que o povo fosse tomando consciência. E não foi fácil para aquele povo obedecer, porque eles estavam tão aculturados naquela cultura pagã, egípcia, que era um caminho que era para levar média de 3 meses, levou 40 anos. Você pode imaginar. Tanta luta que teve nessa parada aí. Monta tribo, desmonta tribo, obedece. Uma vai para o sul, outro vai para o lado. Os jovens de cada tribo, da idade de tanto a tanto, serão para batalhas. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Um vai fazer isso, outro vai fazer aquilo. Os levitas não irão para a guerra, mas cuidarão do tabernáculo. A trombeta vai tocar assim, vai ser assado. E olha a quantidade de ordem.
de ordem e para que houvesse decência na disciplina, a moralidade, né? No planejamento, nos princípios. Deus estava imprimindo princípios naquele povo. Então, não foi fácil, não foi assim, tipo, ai, que lindo, todo mundo obedeceu. Imagina o que Moisés passou. Moisés, olha, quando ele desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos, ele encontrou o que lá embaixo? O povo viu que ele estava demorando, forjou, juntou o ouro de todo mundo que tinha levado, fez um bezerro e foram adorar. Eles estavam sentindo saudade da estátua e foram adorar um bezerro. Imagina! Quando Moisés voltou e que viu aquilo, ele ficou tão irado, qualquer um ficaria, né? A ira, a mesma ira que Jesus teve quando ele entrou no templo, é oeg no grego, é a ira por uma causa justa. Ele ficou tão irado que ele quebrou as tábuas da lei. O povo estava lá, se contaminando, sem medo de ser feliz. Isso porque tinha trombeta para isso, trombeta para aquilo, ordem para aquilo, ordem para isso. Né? Então, assim, a natureza humana é caída mesmo. O negócio é feio, a luta não é fácil, não. Então, nós vivemos no tempo da graça. E tocar a trombeta para nós hoje é a voz do Espírito Santo no nosso ouvido, a voz da consciência, dizendo, pare. Porque quando eu tocava a trombeta, era para quê? Para as pessoas fazerem alguma coisa, parar diante da tenda da congregação, reunir os príncipes, levantar acampamento. Eles iam mudar o que estavam fazendo e fazer outra coisa que fosse pertinente, importante, dentro desse contexto que Deus queria comunicar. Imagina, para pensar. Imagine, para pensar. Que hoje nós temos o Espírito Santo e ele fala, gente, e todas as vezes que a gente não escuta, a gente quebra a cara. A gente discerne. A gente tem o sobrenatural, Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então, para eu ouvir a grande trombeta, que é a que vai nos levar definitivamente, eu preciso estar atento aos toques do Espírito Santo, que não são, que nada mais são do que o toque dessas trombetas, nos convocando para alguma coisa. Até vir o toque, arrebate da grande trombeta, que vai soar. Nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Então, meu desafio de hoje para vocês é, você está ouvindo o toque do chamado do Espírito Santo? Faça isso, não faça aquilo. Ou o toque para parar, para ouvir o que Deus quer te dizer. Muito profundo, né, gente? Então, é como se eu gostaria assim, de colocar em vocês o seguinte: quando vier a voz do Espírito Santo, não precisa ser uma voz audível, não, gente. A voz do Espírito Santo nada mais é a voz da consciência, que é a voz cordata, sábia, que toma decisões sábias, que para pensar. É a voz do Espírito Santo. Lá em Romanos fala, Paulo fala que quem não conhece, quem nunca teve oportunidade de ouvir a Deus, Deus fala pela natureza, Deus fala pela consciência. Então, quem nunca ouviu a palavra, né? Quem nunca ouviu a palavra, a todos quantos receberam Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus, que alguém pregou e você aceitou Jesus, quem não teve essa oportunidade, né? Os indígenas nas terras remotas, os povos nas terras remotas, onde não se alcançou, não se chegou o Evangelho, saiba que Deus fala pela natureza e pela consciência, que é a voz do Espírito Santo. É a voz cordata, é a voz sábia, é a voz que toma decisões sábias, a voz sensata. Escute a voz do Espírito Santo. E a melhor maneira de se preparar para ouvir a grande trombeta
é atender às trombetas que o Espírito Santo toca, até ouvir a trombeta rebate, que será muito esperada por nós, mas em um momento absolutamente inesperado, num abrir e fechar de olhos, numa velocidade. Eu já sonhei com o arrebatamento. Ai, inesquecível. Tem muito tempo que eu sonhei, tem, acho que uns 15 anos. 10, 15 anos. E eu me lembro com riqueza de detalhes. O sentimento, primeira coisa, eu fui buscada como se eu fosse única. E eu sou, né? Para Deus, todo mundo é. Interessante foi que o sentimento que eu tive foi que existia um anjo para cada pessoa que ia buscar de forma, olha que coisa linda, ia buscar de forma especial. Eu vim te buscar. Como se Deus tivesse parado tudo, só que tudo simultâneo. É só Deus, né? Só Deus para fazer algo nesse nível. E eu ia. E quando eu ia subindo, eu não pensava em nada e eu ia, na minha cabeça ia sumindo, igual quando você toma anestesia para fazer a cirurgia, a mente faz assim, apaga. E a minha mente fez numa velocidade, a mesma velocidade da anestesia, fez, e apagou tudo que acontecia aqui. E a única coisa que eu sentia era muita, mas não era pouca, não, era muita alegria. Muita paz. Muito tudo. Tudo do que se refere a Deus. Paz, amor, tranquilidade, alegria, tudo. É essa trombeta que eu estou esperando. Diuturnamente, porque nunca os sinais foram tão evidentes. Eu me lembro quando eu fiz seminário, fiz o Betel Brasileiro, e eu fiz parte de um grupo que viajava pelo Brasil trazendo a mensagem do ano. E a nossa mensagem foi sobre a volta de Jesus. Então, a gente se debruçou na Bíblia, junto com os nossos professores, óbvio, com a orientação deles, para estudar sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. Então, assim, eu tenho muito claro todo o caminho dentro de mim, porque a gente estudou isso de forma profunda e a gente levou essa mensagem mais de um ano viajando pelo Brasil. Então, eu nunca pensei que eu fosse viver para ver o que eu estou vendo hoje, em termos de sinais. Nunca foram tão claros, nunca foram tão palpáveis, tão visíveis e inconfundíveis como hoje. Então, povo de Deus, prepara para ouvir a trombeta, mas para ouvir a grande trombeta, o soar da última trombeta, é preciso ouvir a trombeta do Espírito Santo falando todo dia. Porque quando a trombeta toca, a lembrança é aqui, ó, eu escrevi. E o Senhor é o nosso Deus. Quando a trombeta toca, o Senhor é o nosso Deus. Então, Deus está nada mais nada menos do que preparando o seu povo para ouvir a última trombeta. Volta, ó Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Nós somos Israel de Deus nessa terra, enxertados, mas somos Israel de Deus. Até a próxima meditação.